Com o aumento da oferta de velocidades maiores nos provedores a preços convidativos, muitas pessoas estão migrando para planos de 500 megas ou mais. Um fator que deveria gerar maior satisfação no cliente está fazendo aumentar a taxa de queixas sobre não atingir a velocidade contratada. Por quê? E quais erros as pessoas cometem na hora de contratar o plano de internet ou escolher roteadores? É o que vamos aprender hoje. Entenda que a lógica por trás dos planos de 500, 600, 700 e até 1 GB de internet, em geral, atende à mesma lógica econômica da pipoca inflacionada do cinema. O combo é feito para a pipoca sozinha, que era só o que você precisava, e a pequena, parecer cara. Considerando apenas uma conexão por fios, tudo bem, pois não faria mal ter um balde enorme de pipoca e refrigerante para comer e beber à vontade, caso você sentisse tanta fome ou sede. Como a internet por fios sempre chega até você, tudo bem aumentar. O problema aparece ao usar a rede Wi-Fi. Os provedores só são obrigados a te fornecer a velocidade do plano por fios. Portanto, aquele roteador que eles te oferecem é só um enfeite para dizer que você já tem Wi-Fi. Tente planos mais rápidos e você verá que eles passam vergonha. Aqui, a analogia da pipoca já não serve mais. Ela muda para a dos carros restos de rico, as lasanhas. Quer ter uma Mercedes, um Audi V6 biturbo usada por 100 mil? Você encontra e a oportunidade parece tentadora. Mas você já calculou os custos de manutenção, o consumo de gasolina, o seguro e outros detalhes? Aí definitivamente não compensa. Por quê? Você quer ter algo premium, mas não é capaz de fornecer a infraestrutura premium que aquilo necessita para atingir o seu máximo. É assim no Wi-Fi. Quer ter os planos de internet super rápidos? Só tenha se puder montar uma rede sem fio de primeira para atingir essas velocidades. Mas de quanta internet você precisa, afinal? Dá para fazer o cálculo. Se buscarmos por recomendações de velocidade na internet para a Netflix, encontraremos uma página que informa 5 megas para Full HD e 15 megas para 4K. Vamos aumentar um pouco, 10 megas para Full HD e 25 megas para 4K. Isso para garantir que você não sofra com nenhum buffer ou travadinha e nenhuma parte da imagem fique pixelada vez ou outra. Agora vamos multiplicar pelo número de TVs 4K na sua casa e de smartphones. 2 TVs 4K, 2 smartphones Full HD, um tablet e um notebook. Essa soma deu 120 megas se todos estiverem usando e assistindo Netflix ao mesmo tempo. Longe dos 500 ou mais, concorda? Você joga? Saiba que essa é uma péssima desculpa para aumentar a velocidade da internet. O que importa nos jogos online é o ping e não a velocidade de download. Essa só vai te ajudar a baixar os jogos mais rapidamente quando você for instalar eles. Eu até entendo que os jogos estão ficando muito pesados, chegando alguns aos 100 GB ou mais. Muitos ainda pensam que tudo o que acontece no jogo está sendo baixado naquela hora e quanto mais pesado e bonito for o jogo, mais velocidade de download a internet precisa. Na verdade, um jogo online se parece bem mais com ouvir um jogo de futebol pelo rádio. O servidor só precisa saber quem está com a bola, quem tocou, quando chutou e coisas do tipo. Isso não gasta quase nada de internet. O jogador lagado nada mais é do que alguém com um ping alto que não consegue informar ao servidor que no segundo 1 ele estava aqui e no segundo 2 ele estava ali. O servidor só recebe que ele estava aqui e 5 segundos depois ele estava lá na frente. Por isso parece que ele se teletransportou. Atenção para o ping na hora de escolher o seu provedor. É perfeitamente possível ter um plano de 100 megas com um ping super baixo, que é ótimo para jogar, como também pode acontecer de ter uma internet de mais de 700 megas com um ping alto que torna impossível jogar. Mas você contratou e quer ter o máximo por Wi-Fi. O que está pegando? Para entender os impeditivos, eu recomendo conhecer a fórmula de cálculo da taxa máxima. Ela é uma multiplicação formada por largura de banda, fluxos espaciais e modulação. Eu vou explicar cada uma dessas variáveis. Você já conhece as frequências típicas de 2.4, 5 e agora 6 GHz, e dentro dessas frequências você também já viu que você pode se conectar em uma variedade de canais, como por exemplo, na 2.4, do 1 ao 13. A largura de banda nada mais é do que o fracionar o espectro de 2.4
em canais de 20 MHz ou de outra quantidade de MHz. A largura de banda é, na verdade, a largura dos canais dentro daquela banda. Na 2.4, ela pode ser de 20 MHz ou de 40 MHz, tendo os canais aí dentro. Já na frequência 5 GHz, são muito mais canais e, na subdivisão dos canais 5 GHz, a largura de banda pode oferecer canais de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz e 160 MHz. Que diferença isso faz? Bom, voltando lá para a fórmula, a depender da largura de banda usada, estaremos colocando para multiplicar 20, 40, 80 ou 160. Assim, fica fácil de entender que quanto maior a largura de banda oferecida por um roteador, mais rápida será a internet. A frequência escolhida é a avenida. A largura de banda é a quantidade de faixas. Na mesma avenida de 5 GHz, você pode colocar várias faixas de 20 MHz ou, se você quiser, formar uma faixa maior para caber um ônibusão lá, um BRT, de 40 MHz, juntando duas faixas de 20 MHz. Em teoria, essa faixa vai acomodar veículos maiores que vão levar mais carga e mais pessoas por viagem. Quanto mais dados por viagem, melhor. Procure roteadores que aceitem 160 MHz ou mais agora com as novas gerações de Wi-Fi. Agora vamos falar e entender um pouquinho dos fluxos espaciais. Você conhece eles como o MUMIMO de 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante. Os fluxos determinam como as faixas serão ocupadas. Imagine criar uma avenida enorme e colocar várias faixas, mas só permitir que passe um veículo nela por vez e esse veículo seja uma bicicleta ou uma mobilete levando uma só pessoa. Não importa se a estrada é maravilhosa e tem um limite de velocidade de 200 km por hora, mesmo que venha alguém mais rápido, se todo mundo precisar usar só aquela faixa, o carro rápido ou o caminhão carregando um monte de coisa, vai ter que ficar atrás da bicicleta e na velocidade da bicicleta. Então, a quantidade de fluxos espaciais foi feita para resolver essa espera por solicitações. Ela se parece muito com um ponto de ônibus. Se uma empresa de ônibus for ruim, entre um ônibus e outro, que você vai pegar da mesma empresa ou mesmo ônibus, você vai ficar 1 hora ou mais esperando no ponto. Pode ser que aquela empresa só autorize a saída do segundo ônibus quando o primeiro ônibus chegar no fim de linha. Já uma empresa boa, que coordena vários ônibus fazendo o mesmo trajeto, pode ser que ela faça uma organização para que você não espere nada ou quase nada no mesmo ponto. Ela vai soltando o ônibus de tempos em tempos, fazendo aquele mesmo trajeto. Então, o MUMIMO nada mais é do que a utilização de mais antenas para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ir e voltar, mandar e receber informação. Então, por exemplo, um MUMIMO 2x2 é um roteador que tem duas antenas para enviar informações e outras duas para receber tudo ao mesmo tempo, enviando e recebendo ao mesmo tempo. Então, voltando para o ônibus, concordamos que para o mesmo trecho, do início ao fim do ponto, uma empresa conseguiu levar bem mais pessoas do que a outra no mesmo tempo. Agora imagine isso quando a gente está falando em dados e em rede sem fio. Quem conseguir levar mais te dará uma internet mais rápida. Lá na fórmula da taxa máxima, voltando de novo para ela, quanto maior o número de fluxos espaciais, o resultado da taxa máxima também vai subir. Porque a gente vai multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 8 e até por 12 em alguns casos de alguns roteadores. Mas os fluxos espaciais têm um sério problema. Quem manda é sempre mais lento, eu dei o exemplo lá da bicicleta. E hoje a gente lida com uma limitação de que a maioria dos dispositivos móveis funcionam com 2 fluxos espaciais ou são um MIMO 2x2. Se você perguntar o porquê, eu vou te responder que foi uma decisão em prol do consumo de bateria. Quase todos eles adotam 2 antenas para recepção e 2 para transmissão do Wi-Fi. Em testes, as empresas perceberam que estava aí no 2x2 o equilíbrio entre um bom desempenho de rede sem fio e economia de bateria. Qualquer configuração acima disso, e olha que eles já testaram, fazia a bateria acabar muito rápido e também aquecia os dispositivos. Aí você pode me perguntar, então a gente não precisa de um roteador MUMIMO 4x4 ou mais? Não é bem assim e a gente já vai chegar lá. Note que tanto a largura de banda quanto os fluxos espaciais, o que a gente está buscando é sempre levar mais dados na mesma viagem. Ficou faltando falar da terceira variável na fórmula da taxa máxima, que é a modulação. Nas especificações, a modulação é representada por aquele 256 QAM, 1024 QAM e 4K QAM. E aqui a ideia é muito próxima dos codecs de áudio e vídeo que você já conhece. Conseguir comprimir melhor para levar mais informação.
Quando a gente busca fones com codec aptX, aptX HD, LDAC, música MP3, FLAC, vídeo MP4, H265 e agora o AV1, a gente está falando em formas mais otimizadas de compactar os dados para poder aumentar a qualidade, graças à capacidade daqueles codecs de comprimir muita informação num espaço pequeno. A modulação é o mesmo raciocínio. A modulação 256 QAM envia até 8 bits no máximo. A modulação 1024 QAM consegue levar 10 bits por vez. Já a 4K QAM leva 12. Parece pouco a diferença entre eles, mas é um aumento bem considerável, porque lá na fórmula, lembre, você vai estar multiplicando 8, no outro 10, no outro 12. Tudo isso vai alterar bastante os resultados finais. E para mostrar isso para vocês, eu vou colocar aí na tela uma tabela mostrando as máximas teóricas, variando a largura de banda, os fluxos. Observe então que um bom roteador deve ter pelo menos largura de banda de 160 MHz, ser um MIMO 4x4 e aceitar a modulação 4K QAM. Todas as taxas da tabela são teóricas. Na prática, a média costuma ser metade da teórica. Você pode fazer um teste simples disso aí na sua casa. A maioria dos roteadores vem com aquela especificação de que bate até 574 megas na frequência de 2.4. Fica aí do lado do seu roteador, conecta na 2.4 e caso você tenha uma internet de mais de 300 megas, faz o teste de velocidade. Dificilmente o resultado vai dar uma diferença de 150 a 200 megas no máximo. Não vai passar isso, nunca vai chegar nos 574 megas. Agora, vamos fechar com o esclarecimento de um erro muito comum que eu noto na hora de escolher um roteador, que é, supondo que eu tenho internet de 500 megas, basta um roteador de 500 ou um pouco mais. Tá até muito, certo? Errado, muito errado. Para entender essa parte, eu vou usar a analogia da caixa d'água. Eu não sei se vocês já viram, mas a fórmula para calcular o tamanho do tanque é bem simples. Você usa o número de pessoas na casa, vezes o número de litros que cada pessoa consome por dia e multiplica por 2 dias de reserva que pode faltar água. Então, portanto, uma casa com 4 pessoas, se cada pessoa consumir 150 litros por dia, daria 600 litros ao todo. Mas o tanque recomendado é multiplicado pelos 2 dias de reserva de água, que daria 1.200 litros de tanque. Essa lógica é muito mais fácil de entender do que no Wi-Fi, né? Mas eu quero que você use ela porque é bem parecido. Em rede sem fio, a sua reserva de banda precisa ser bem maior do que o seu plano. Porque sempre que alguém se conecta no roteador, o que o roteador vai fazer é pegar a taxa máxima teórica que ele tem para aquela condição do cliente e dividir igualmente entre os próximos clientes. Por isso, é válido você ter um roteador com muito a mais que o seu plano. Sempre imagine que o ideal seria que todos os clientes tivessem disponível ao mesmo tempo, pelo menos a taxa do seu plano de internet. Então, assim que a divisão entre os dispositivos esgotar a taxa máxima, você vai ter dispositivos que, por exemplo, terão disponível 375 megas em um plano de 500. Nesse caso, todos fazendo o teste ali de velocidade, ninguém vai conseguir alcançar os 500 megas pelo Wi-Fi porque não tem banda para todo mundo. Quando você vê a X1500, a X1800, a X3000, a X5400, a X6000 e mais, o fabricante está te informando o máximo que ele consegue de taxa teórica. Nesse caso, quanto mais, melhor. E aqui a gente tem algumas combinações variadas que atingem valores altos sem serem ideais. Por exemplo, existem roteadores AC, que alguma pessoa pode pensar que é muito pior do que o AX, que são 80 MHz, mas eles são um MIMO 4x4. E o QAM deles, na multiplicação lá, eles podem ter valores melhores do que alguns roteadores AX que sejam MIMO 2x2 e que a modulação seja 1024 QAM e não 4K QAM. Na prática, o que vai afetar mais quando você tiver muitos dispositivos é o tipo de MIMO ou os fluxos espaciais. Então, cuidado na hora de escolher. Se você não tiver tantos dispositivos assim, não é tão importante o MIMO. Eu espero ter te ajudado a esclarecer essas dúvidas para que você consiga escolher agora bem melhor o seu próximo roteador, como alguém que vai na feira e já consegue identificar com facilidade quais são as frutas boas lá naquela vastidão toda do supermercado. Tudo que eu falei até agora só vale se você tiver uma qualidade de sinal muito boa e estiver praticamente do lado do roteador. É tudo teórico. Portanto, qualidade de sinal importa e muito. Quantidade de antenas, força das antenas, quantidade de amplificador de sinal, qualidade do amplificador de sinal. E eu já sei que muitas pessoas vão perguntar sobre o mesh. Seria ele a grande solução? Para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou adentrar aqui na questão do mesh. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: por favor, formem mesh cabeado, não formem mesh
sem fio. Poxa, mas era a ideia fazer sem fio, justamente porque quando você faz o mesh sem fio, ele utiliza parte da banda como se fosse uma faixa dedicada ali de motociclista ou uma faixa de bicicleta dentro da faixa da rua para poder comunicar entre as bases. Você já está perdendo um pouco ali da taxa teórica, entendeu? Cuidado na hora de comprar mesh. Mesh ilude muita gente. Se vocês quiserem que eu avalie um produto, já sabe como é que faz. É ajudando aqui o canal, fazendo doação, participando das rifas. Eu vou deixar algumas recomendações aí de roteadores baratinhos e que podem resolver o problema de várias pessoas. Se você quiser ajudar o canal, essa também é uma outra forma. Comprando por esse link, eu recebo uma pequena comissão que eu vou juntando e aí trago outras coisas aqui para o canal, sempre para comprar com meu dinheiro e avaliar honestamente. Um abração, tchau, tchau.